depois de umas ferinhas, né? Hoje nós vamos começar então uma nova etapa dos nossos encontros da catequese. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que nós somos chamados a fazer parte da igreja, comunidade de irmãos. E como devemos nos comportar, o que devemos fazer para fazer parte dessa comunidade. O que é ser igreja hoje, nas nossas casas e nas comunidades. É muito importante a gente prestar muita atenção para nos resguardar de como ser cristãos e fazer parte dessa igreja comunitária. Mas para isso, antes de nós começarmos o nosso encontro, vamos fazer a nossa oração para pedir para o Pai do Céu que nos traga inspiração e nos ajude a concentrar, a inspirar e a aprender e guardar nos nossos corações as palavras preciosas e os momentos muito importantes da nossa vida, que é ser cristão, ser igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No encontro de hoje, a gente tem que começar lá no comecinho da nossa vida, como nós somos batizados. Porque é quando nós somos batizados é que o batismo nos traz tantas maravilhas e nos agrega tantas coisas na nossa vida, através do batismo, porque nós tornamos como um Cristo, um novo Cristo no nosso batismo. Então é muito importante. E lá nós recebemos a semente divina do Espírito Santo, né? Ele que vai conduzir nossa vida. Então ele nos propõe muitas coisas, a fazermos parte de uma comunidade chamada igreja. Então, ao sermos batizados, Deus nos incorpora, nos ingere, nos radica na igreja, nos faz ser igreja, porque comprometidos com ela, por vossa vida, estamos comprometidos por vocação e missão. É uma missão que nós recebemos, de ser igreja, né? De fazer parte dessa comunidade, né? Ser igreja militante no mundo, ser igreja no coração do mundo, como o mundo, ser o mundo no coração da igreja. Ser igreja militante no mundo da cultura, da economia, na família, na política, enfim, todas as realidades temporais, para cristianizar. O que quer dizer essa palavra? Cristianizar. É sermos semelhantes como a Cristo. Então nós não nos cristianizamos, nós tornamos assim, semelhante a Cristo. Então, o que Cristo faz é o que nós devemos fazer na igreja. Ser semelhante, participar da política, participar em todos os momentos. É ser um cristão participante. É ser um ser humano ativo e saber da nossa responsabilidade. Que na igreja, todos nós somos importantes. Por menor que sejam as nossas ações, nós não seremos desprezados.
É que Deus nos dá o dom para cada um. Para cada um Deus dá um dom maior, para outros dá um dom menor, mas de acordo com a capacidade, com a competência nossa, né? Assim, Deus nos capacita, nos dá os talentos de todos nós sermos participantes, mas todos nós temos a nossa importância, a nossa grandeza na comunidade da igreja. Porque ser igreja no mundo de hoje é muito importante, é muito gratificante. Porque a gente tem que ver qual a importância que a gente tem. Por menor, não existe ninguém menor. Todos nós somos grandes diante da presença de Deus, no amor de Deus, pelos talentos que Ele nos dá, né? Então é muito importante a gente pensarmos, mas o que é que eu vou fazer na igreja? O que é que eu tenho que ser igreja? Então eu tenho que começar a perceber em mim o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu sou capaz de fazer, o que eu tenho talento. Eu tenho talento para dançar, eu tenho talento para comunicar, eu tenho talento para fazer leitura, eu tenho talento para cozinhar, eu tenho talento para fazer as coisas, eu tenho talento para das menores coisas pequenas. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de limpar um banheiro, de fazer as coisas de casa, eu gosto da limpeza. Mas tudo é importante na comunidade, cada um tem o seu grau, a sua postura, a sua grandeza. Ninguém é menor do que ninguém, porque ocupa esse cargo ou por ocupa aquele cargo. Todos nós somos importantes. Para isso, nós vamos ler a nossa realidade para vocês entenderem bem o que significa isso, que é ser talento e qual é a importância que nós temos. Porque às vezes nós achamos que mas eu não sou capaz de fazer nada, mas eu só sei fazer, mas eu não tenho importância nenhuma, ninguém olha para mim, ninguém liga para mim. Não importa. Se as pessoas estão olhando para vocês, o importante é o Papai do Céu. Ele que vê tudo, Ele que nos ajuda, Ele é que nos capacita, Ele é que nos dá os dons. E Ele sabe valorizar cada um de nós. Por menor coisa que nós façamos, por menor que nós sejamos. Então vamos ler a nossa realidade para a gente entender melhor. Assim vocês vão compreender melhor o que é ser igreja, o que é fazer parte de uma comunidade e qual a importância de cada um de nós dentro da comunidade. Porque nós juntos, nós somos muitos, nós sozinhos, um só, somos fracos. Então é preciso que a gente junta todos para que a gente consiga uma comunidade grande, uma comunidade de amor, de fraternidade, de comunhão, de união com Deus. Então vamos lá ler a nossa realidade. Vocês abrem o livrinho de vocês lá no encontro. Somos chamados a fazer parte da igreja, comunidade de irmãos. Tá bom? E assim a gente vai ler a nossa realidade. Então nós vamos abrir o livrinho lá de vocês na página 29, onde está escrito lá: nós somos chamados a fazer parte da igreja, comunidade de irmãos. Aí a gente vai ler a nossa realidade. Mas antes de fazer a nossa realidade, a gente tem um espaço aqui onde pede para que vocês escrevam uma oração pedindo a Deus Pai que Ele nos dê coragem e fidelidade para ser igreja no mundo, como Jesus quer. Então você vai pedir para que Jesus te ilumine, te dê força, te oriente, te capacite e que esteja sempre ao seu lado, para que você seja igreja no mundo de hoje.
Você vai fazer um escrever de punho, não precisa ser grande não, com poucas palavras. E agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por me dar graça de eu ser igreja no mundo de hoje. Importante que vocês escrevam essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por me ajudar, por me capacitar, por me dar força para que eu seja igreja no mundo de hoje. Tá bom? Então, depois nós vamos ler a nossa realidade para a gente entender direitinho o nosso compromisso, a nossa história de hoje, né? O nosso encontro de hoje, aliás, né? Nossa realidade. Uma nova igreja foi construída e as pessoas vinham de todas as partes para admirá-la. Passavam horas admirando a beleza da nova construção. Lá em cima, no madeiramento do telhado, um pequeno prego a tudo assistia. E ouvia as pessoas elogiando todas as partes da encantadora estrutura, exceto o prego, porque ninguém o enxergava. Faziam de conta que não o viam. Sequer sabiam que estava lá. E ele ficou irritado e com ciúmes, porque ninguém prestava atenção nele. Isso às vezes acontece na nossa comunidade. A pessoa está ali, faz um monte de coisa, tudo, mas ninguém dá elogio, ninguém dá um bom dia, não dá um boa tarde, não dá um parabéns pela pequena coisa que ele está fazendo. E ele às vezes fica achando que ele não está servindo para nada. E assim é a nossa historinha de hoje, né? Sequer sabiam que estava lá. E ele ficou muito irritado e com ciúmes. E pensou, se eu sou tão insignificante, ninguém sentirá a minha falta? Então, o prego desistiu de sua vida, deixou de fazer pressão e foi deslizando até cair. Então ele abandonou o seu projeto, abandonou o seu lugar e saiu dali. Porque ele não servia para nada, né? Ele não fazia parte da comunidade. Vamos ver o que aconteceu. Naquela noite, choveu muito, logo onde faltava um prego. O telhado começou a ceder, separando as telhas, e a água escorreu pelas paredes dos bonitos murais. O gesso começou a cair, o tapete estava manchado e a Bíblia estava arruinada pela água. E tudo isso porque um pequeno prego desistira de seu trabalho. Isso muitas vezes acontece na nossa comunidade. E muitas pessoas, todo mundo gosta de elogios, gosta de ser preparicado, mas na igreja não deve ser assim. A gente tem que fazer as coisas para Deus, sem se importar com os elogios, com as coisas que estão acontecendo. Nós temos o nosso papel, nós temos que saber que nós somos importantes para a comunidade. Por menor coisa que eu faça, eu sou importante. Porque eles precisam de mim, porque se eu não estiver ali para fazer aquele servicinho, vai faltar alguma coisa na comunidade. A comunidade, ela é feita de pessoas que põem a mão na massa, que ajuda, que constrói e que propaga a palavra, a santidade, o amor de Jesus, a unidade, que propaga o amor de Cristo pela sua igreja, pelo seu amor a todos nós. Então eu quero que vocês prestem bem atenção no que a gente leu e aconteceu. Um simples prego que estava lá no telhado, lá em cima. Mas ninguém o via, ninguém dava importância para ele, todo mundo elogiava as paredes, os altares, as figuras, as portas, as paredes, o altar, tudo está muito bonito. Mas ninguém, mas e o que está lá em cima?
construiu? Como é que foi feito aquele telhado? Como é que foi pregado? Como é que ele está ali seguro? Será que está seguro? Então, às vezes não damos importância para pequenas coisas, mas nós temos que olhar não só o que está na nossa frente, mas olhar ao nosso redor, olhar em tudo que nos está presente, em tudo que nos é proporcional, tudo que Deus coloca na nossa frente. Aí eu faço a perguntinha para vocês. O que vocês acham que essa história tem a ver com o nosso encontro de hoje? O que é ser igreja? Qual a importância que você tem na igreja? O que você acha? O que você percebe? O que é ser igreja para você? Igreja, será que é aquele prédio, aquela coisa linda que está lá? Não, lá é o templo de Deus, onde está o corpo místico de Deus. Igreja é você, sua mamãe, seu papai, seus irmãos, seus vizinhos, nós, catequistas, todos nós formamos essa igreja. Todos nós temos a nossa importância, todos nós temos nosso trabalho. Eu tenho que perceber que eu faço parte dessa comunidade. E lá no meu batismo eu fui ingerido, que Jesus me convidou. Jesus, através do meu batismo, ele falou assim, olha, você hoje é um novo Cristo, você é igual, é semelhante a mim. Você tem que ser igreja, você tem que fazer parte. Eu sou a cabeça da igreja, você é o meu membro. Você faz parte de mim. Então, você tem que me ajudar a construir, a viver, a levar e a prontificar tudo isso que nós chamamos de igreja. Eu tenho que ver o que eu tenho de bom para me ofertar a Deus, ofertar na comunidade, para eu poder participar. Ser cristão, ser como Jesus nos pede, sermos comunidade de igreja, é participar, é ser militante na igreja. Não é ficar em casa só assistindo missa, só ir na missa, não adianta. Você tem que pôr a mão na massa. Eu tenho que ver onde que eu me encaixo lá na igreja. O que eu posso fazer na comunidade. Onde que eu posso trabalhar, onde que eu posso oferecer meus dons, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu sou capaz de fazer. Desde pequeno a gente pode ir usando, como vocês veem, tem muitas crianças que já ingerem, vão ser coroinha, outros vão adquirindo outras. Eu preciso ir descobrindo e participar desde criança. Então é preciso que eu, junto com a minha família, eu redescubra o que eu sou capaz de fazer, de ser igreja no mundo de hoje. A gente na igreja, a gente é como isso aqui, ó. Eu sou um palito. Eu sozinho, eu sou fraco. Eu às vezes não tenho consistência do que sou capaz de fazer. Então às vezes eu fico tão fraco que qualquer um pode, na melhor das coisas, fazer isso. Me quebrar uma palavra maldita. Às vezes, qualquer coisa que aconteça comigo dentro da igreja, eu vou sair, achar que eu não presto, que eu sou. Mas, se eu me unir a um monte, a igreja, eu me juntar com meus irmãos, com meus amigos, eu vou formar uma igreja complexa, uma igreja de monte de gente, de sabedoria. E a igreja unida, a igreja forte de Jesus, ela se torna forte, olha. Eu não consigo quebrar esse monte aqui. Eu não vou desfazer isso aqui, entendeu? Assim nós somos igreja, unidos, todos juntos, pelo mesmo
empenho pela mesma causa, de lutar pelos nossos ideais, lutar pelo nosso amor, pela graça de Deus. Assim nós somos unidos e vamos ser fortes. Vamos ser igreja, aí você não consegue quebrar. Eu não consigo, nem vocês vão conseguir. Mas se ficar sozinho, você vai quebrar. Faça essa experiência na sua casa. Compre um pacotinho de palito lá no mercado. Não é tão caro não. Caro, qualquer outro lugar, na casa de R$1 também tem. Aí vocês podem fazer essa experiência. E tentar fazer esse gesto. Assim eu unir e ser forte como Deus quer que eu seja. Unido à igreja. Mas junto com meus irmãos. Não sozinho. Sozinho eu sou fraco. Eu não vou, às vezes, a lugar nenhum. Mas unido a meus irmãos, nós vamos nos juntar, vamos formar uma comunidade, todos vamos trabalhar em prol daquilo que Jesus quer, do bem, do amor, da fraternidade, da união. Vamos pegar nossa Bíblia e vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta aos Coríntios, 12, 4, 12, certo? Coríntios 12, do 4 ao 12. Jesus diz para nós assim: há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro é dado a fé pelo mesmo Espírito, a outro são dados dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a diversidade de línguas, a outro o dom de as interpretar. Todas essas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Então, é o Espírito Santo, através de Deus, que nos dá os dons. E ele vai distribuindo para cada um. Cada um tem a sua capacidade, cada um vai ter o seu discernimento, né? Cada pessoa que faz parte da comunidade é importante. Cada um recebe um dom. Ou melhor, é um dom para a comunidade, para a vida e para o bem da comunidade. Cada pessoa é chamada para se colocar a serviço como dom gratuito, porque nós recebemos de graça e de graça nós devemos dar a Deus. Então, nós vamos ver aqui no livrinho de vocês, existe um bonequinho aqui, né? Estão vendo aí o bonequinho, né? Então, nesse bonequinho, o que vamos fazer? Nós vamos escrever no desenho abaixo, na mãozinha, no bracinho, algumas coisas, alguns dons que eu tenho, algumas coisas que eu gosto de fazer, aquilo que eu sou capaz de fazer, o melhor que eu tenho de mim. Vamos escrever aqui. Eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, então vamos lá trabalhar no canto da música, na igreja. Aí eu gosto de dançar quando tiver aqueles eventos, tem aquelas danças, aquelas crianças vão dançar. Vai lá dançar para Jesus, né? Para a comunidade, né? Aí eu gosto de ler. Vai lá, conversa com o seu catequista, com a pessoa. Olha, eu gosto de ler, eu quero ler a palavra de Deus. Ensaia, lê bastante para não ficar gaguejando, né? Para ler direitinho, ler bonitinho. E vai lá ler a palavra de Deus, vai lá ler as coisas que a gente pede lá na igreja para ler, fazer as, né? Primeira leitura, tem segunda leitura, tem as preces. Então são parte que nós leigos temos que fazer. Então é muito importante.
Vamos fazer o ofertório. Ah, mas é tão insignificante ficar aqui assistindo. Não, você não sabe a importância, o quanto Deus fica contente com você, de você ir lá pegar aquele cestinho, ficar lá na frente, para receber as ofertas, para receber né, as coisas que oferece a Deus, né? Tudo tem sua importância, né? Ser coroinha, né? Carregar a cruz, carregar as velas, né? É tão importante. Tudo isso faz muito bem para todos nós, né? Então vamos pensar nisso. Aí você escreve o que você gostaria de fazer, quais as suas aptidões, o que você mais gosta de fazer, né? E escreve aqui no bonequinho, tá bom? E depois nós vamos ver o que nós vamos fazer na semana. Entreviste uma pessoa da comunidade, entrevista um ministro, aqueles que distribuem as hóstias, distribui aqueles que gostam de ler, leitores da palavra de Deus, como eles se sentem, como eles se gostam, né? Os coroinha, né? Assim, entrevista essas pessoas, para ver o que eles falam, o que eles dizem para você, como eles se sentem ali, mostrando os dons que eles têm de ser o que eles são ali no momento, tá bom? Entrevista os músicos, aqueles que cantam. Como é que eles cantaram? Será que eles ensaiaram? Será que eles são autores? Será que eles são músicos mesmo de verdade? Não, são pessoas simples, ninguém ali é cantor profissional. É o dom que Deus deu para eles de louvar e agradecer a Deus. Vai lá entrevistar um músico, como é que ele se sente. Se você sabe tocar no instrumento, vai tocar para Jesus. Vai lá, aproveita. Né? E assim você vai mostrando os seus dons, tá bom? Isso é o que nós vamos fazer durante a semana. Peço que vocês saibam fazer. E vocês vão fazer ali entre si. Mas não esqueçam de fazer o teste. Pega o palito, um só você vai quebrar. Mas se você pegar o feixe, você não vai conseguir quebrar. Para você ver que é assim que se forma a igreja. Porque a igreja somos todos nós. E não só eu. Na igreja não existe eu, existe nós. Tá bom? E partilhe com a família a importância da comunidade e os convide para participar. Convide o papai e a mamãe para estar sempre presente na igreja, para estar participante. Pede para eles ingressar nas pastorais, que lá na igreja tem muita pastorais, precisa de muita gente para ajudar. Essas pessoas que têm carro, que precisam sair, que precisam carregar as coisas, né? Carregar isso mesmo. Ajudar a dividir as coisas, a formar as cestas básicas que lá se formam, que é a pastoral da caridade, tem a pastoral da juventude, tem a pastoral dos migrantes, tem a pastoral familiar, a pastoral do batismo. Nós estamos sempre de portas abertas, toda pastoral está sempre de porta aberta para receber sempre mais um. Será sempre bem-vindo. Faça parte você, seja instrumento de Deus, tá bom? Assim nós vamos ser igrejas participantes no mundo de hoje. Ser igreja militante, em todos os sentidos. Então vamos encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo a Deus. Vamos pensar bem, o que é ser igreja no mundo de hoje? Como eu posso ser igreja e como eu posso participar? Pense nisso. Jesus vai ficar muito contente se você for participar. Se você tornar um cristão participante, um cristão militante. Jesus vai te abraçar. De coração. Amém? Então vamos encerrar nosso encontro de hoje. Obrigado, Senhor, por compreender que fazemos parte de uma comunidade de irmãos e irmãs. Que todos nós somos importantes e caminhamos guiados por Tua palavra. Amém. Que assim seja. Sejam comunidade. Sejam membros dessa comunidade de igreja. Porque quando você foi batizado, Jesus te deu essa missão. E te convidou você a fazer parte dessa igreja. Você foi inserido nela. Que seja assim. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.